fica à vontade, a palavra está com o Luiz Eduardo. Seja muito bem-vindo, Luiz Eduardo. Agradeço muito a tua participação em nome do PT de Macaé, do PT de Rio das Ostras, de Campos também. A galera de Campos talvez chegue alguém ainda. Tá? Fica à vontade, está contigo a palavra. Então, companheiros e companheiras, eu é quem agradeço essa oportunidade. E queria cumprimentar o professor Paulo Henrique, do PT de Macaé, que é o coordenador deste curso. E ele me telefonou, pediu, né, história um pouco no início do PT, se eu pudesse vir aqui. Eu disse que sim, até porque eu gosto de fazer esse tipo de história viva, de história, né, real. E eu li o programa deste curso e já disse, quero repetir aqui, eu vou sugerir que este curso seja multiplicado pelo Brasil inteiro, porque eu acho que a gente precisa de ter avivada hoje a nossa origem, os nossos princípios que fizeram com que a gente nascesse e crescesse e viesse a ser o partido que a gente é hoje. E também, se a gente retoma as nossas origens, como é que nós nascemos, como é que nós fomos construídos, como é que nós procedíamos no início, a gente tem condições de lutar hoje para que distorções que aconteceram no nosso partido sejam corrigidas, para a gente voltar a agir como a gente agia antigamente. Então, é uma honra, é uma satisfação estar aqui, tá certo? Paulo Henrique, com vocês, neste curso, né? E cumprimento o professor Luiz também, e o pessoal de Campos, e estamos aqui. Bem, eu vou fazer o que eu sempre faço, eu vou me apresentar. Eu me chamo Luiz Eduardo Greenhalgh, sou advogado, e sou fundador do Partido dos Trabalhadores. Na lista de fundação do Partido dos Trabalhadores, eu acho que eu sou o número 7. Como na minha frente já faleceram outras pessoas, e alguns já saíram, eu estou vendo se eu me promovo, tá certo? A chegar na frente. Eu era advogado de presos políticos e era integrante do Comitê Brasileiro pela Anistia. Cara de classe média, meu pai é advogado, família de classe média. Eu estudando na faculdade de Direito, me deparei com perseguições políticas naquela época. Um grande amigo meu foi preso, eu acabei ajudando a soltá-lo. Eu não tinha nunca conhecido Lei de Segurança Nacional, Tribunal Militar, presídio político, preso político. Achava exagerados os panfletos que eram exibidos no movimento estudantil, dando conta das torturas que os presos políticos sofriam. Achava que a esquerda exagerava nessa descrição. E eu acabei tomando contato com presos políticos, com lei de segurança, tribunal, e nunca me esqueço, a primeira vez que eu vi um cliente meu preso, torturado, que eu tive contato com esse cliente torturado, eu achei que os panfletos que eu achava exagerados eram tímidos em relação ao que acontecia na realidade. Ponto. Então, eu era advogado de presos políticos, lutava pela anistia no Brasil, era militante, era dirigente do Comitê Brasileiro pela Anistia. Como é que a gente foi conhecer o Lula? Eu conheci o Lula e os metalúrgicos do ABC pelas mãos do Frei Beto. Um belo dia, o Frei Beto me telefona e fala: olha, o pessoal do Sindicato de São Bernardo vai fazer uma greve e eles acham que vão ser presos, que pode ter lei de segurança envolvida nessa situação, e eles pediram para que eu indicasse alguém. E eu estou querendo que você vá lá comigo. E eu fui a São Bernardo com o Beto. Foi quando eu conversei com o Lula, tá certo? E ele falou: nós vamos fazer uma greve, essa greve vai ser uma greve massiva.
Eu acho que o governo não vai tolerar isso e acho que nós vamos ser presos e vamos ser processados na Lei de Segurança Nacional. Portanto, eu queria, antecipadamente, que o senhor acompanhasse a nossa preparação da greve. E eu me lembro que o Lula juntou na sala, no teatro do sindicato, cerca de 400 trabalhadores que eram das comissões de fábricas, das diversas fábricas do ABC. Eu, então, naquele dia, fui a uma papelaria, comprei 3 ou 4 blocos de procurações de judícia e eu passei num cartório, peguei fichas de reconhecimento de assinaturas e fiquei ali a tarde inteira. Uma fila, as pessoas vinham, eu anotava a qualificação do indivíduo e pedia para assinar, e assinava a ficha, e eu grampeava, e eu voltei para o meu escritório com um pacote muito grande de procurações. Ponto. Nos dias seguintes, o Lula me telefonou e disse, olha, nós estamos fazendo porta de fábrica e eu queria que o senhor acompanhasse a gente. Eu nunca tinha ido a uma porta de fábrica. E eu vou falar para vocês, eu nunca tinha tomado conhaque na quantidade que eles começaram a me dar. Eram 3 horas da manhã, eu tinha que estar no Sindicato de São Bernardo para sair para Volks, para Mercedes. Eu nunca... Né? E subia num caminhão de som, nunca tinha subido em caminhão de som. Né? E tinha um conhaque palhinha, um troço ruim para chuchu, e eles davam e subiam e começavam 4 horas da manhã a fazer discurso, não sei das quantas e tal. Bom, eu aprendi com os metalúrgicos de São Bernardo, nessa época, a tomar conhaque palhinha, a não tomar café da manhã antes de tomar um conhaque, a caldo de mocotó, porque você fazia a porta de fábrica, depois você ia num boteco lá que tinha, e que os caras vendiam caldo de mocotó e ficava todo mundo tomando caldo de mocotó até a próxima porta de fábrica. Eu sei dizer que a minha vida virou da cabeça para os pés, que eu acordava 4 horas da manhã para ir em São Bernardo e tal. Ponto. E, de fato, o Lula previu com certa acuidade política, porque ele foi preso, acabou sendo preso, a greve foi tornada ilegal, o Murilo Macedo, que era o ministro do Trabalho, interveio no sindicato, nomeou uma junta governativa, foram presos diversos dirigentes, o Lula foi preso, e eu, então, comecei a advogar, tá certo? Enquadrados na Lei de Segurança Nacional. Depois que o Lula foi solto, tá certo? O processo de Lei de Segurança Nacional começou, um processo tumultuado, um processo grande, com muita gente de São Bernardo e de Santo André sendo processada na Lei de Segurança Nacional, e eu, então, me aproximei muito, tá certo? Do Lula, da direção do sindicato, e verifiquei que o período em que o Lula chegou à conclusão que não bastava só a atividade sindical, que precisava dar um salto de qualidade, e a possibilidade era de se fazer um partido político dos trabalhadores. Por que eu digo isso? Porque antes da ditadura, companheiros, a esquerda brasileira se dividia entre o Partido Comunista Brasileiro e o Partido Socialista, tá certo? Brasileiro, tá certo? E o PTB do Getúlio Vargas, que era um partido que, às vezes, era um guarda-chuva do PCB, às vezes do PSB, mas era um partido que, antes de tudo, era de sustentação do getulismo. Muito bem. E o Partido Comunista Brasileiro seguia a orientação da União Soviética, né? E o Partido Socialista Brasileiro era onde os que criticavam a União Soviética, desde a época do Stalin, em especial os trotskistas, se filiavam, não iam se filiar ao Partido Comunista Brasileiro, mas se filiavam ao Partido Socialista, tá certo? O Partido Comunista, pelas mãos do Luiz Carlos Prestes, tá certo? E o Partido Socialista, pelas mãos do Mário Pedrosa, na esquerda. Foi assim na Constituinte de 46, em que o Partido Comunista Brasileiro teve uma bancada
importantíssima no Congresso, com Pedro Pomar, Jorge Amado, Carlos Marighella, João Amazonas, e ajudaram muito a fazer a Constituição de 46. Depois veio a ditadura de 64 até 85, os partidos foram cassados, os registros partidários foram tornados nulos, e surgiram dois partidos, um partido da ditadura, chamado Arena, e um partido da oposição, chamado MDB. Naquela época se dizia que a diferença entre esses dois partidos é que a Arena dizia para a ditadura, sim, senhor, e o MDB dizia para a ditadura, sim. O PCB estava na ilegalidade, e o PCB se dividiu na ilegalidade entre o pacifismo que o marcava tradicional, do prestismo, e a luta armada, Marighella, ALN, VPR, etc. E tal. Então, nós, naquele momento, nós tínhamos Arena e MDB. A minha geração votava nulo. Nós não participávamos dessa palhaçada, dessa pantomina entre a Arena e MDB, entre o sim, senhor, sendo que a Arena sempre tinha 3/5 dos deputados, dos senadores, dos governadores, e o MDB tinha, o MDB era 1/3, 1/5, tá certo? Disso tudo. Mas em 1974 houve uma mudança nas eleições. O MDB ganhou na maioria dos estados os governos. O MDB ganhou na maioria dos estados os senadores. O MDB reforçou a sua bancada federal como nunca. Eu me lembro, nessa época, que nós resolvemos parar de votar nula e entrar no MDB e fazer dentro do MDB uma fração. E essa fração se chamava Grupo Autêntico do MDB, que tinha Chico Pinto, tinha Lisânias Maciel, tá certo? Tinha Ayrton Soares aqui em São Paulo, tinha Alencar Furtado no Paraná. Então, nós montamos uma fração, um grupo dentro do MDB chamado Grupo Autêntico. E a gente disputou pela primeira vez as eleições, junto com o MDB, e elegemos uma bancada considerável de esquerda em 1974. Vou dar um exemplo para vocês. Nós tivemos muita dificuldade. Nós votávamos nulo, nós tínhamos ojeriza à Arena e ao MDB, e a política institucional da ditadura. Mas quando a gente resolveu, tá certo, entrar e fundar o Grupo Autêntico, nós fomos fazer uma nominata. E naquela época não tinha urna eletrônica, você entrava na cabine do voto manual, e na cabine secreta de votação tinha a lista dos candidatos do MDB e a lista dos candidatos da Arena. E nós tivemos dificuldades de formar chapas aqui em São Paulo. E nós tínhamos um candidato, um funcionário de um vereador aqui de São Paulo, Samir Achoa, o vereador, tinha um funcionário que se chamava Ayrton Sandoval. E esse Ayrton Sandoval, a gente pegou os documentos dele no último dia e inscrevemos ele como candidato a deputado federal. E ele era, como chamava Ayrton, ele foi o primeiro da lista. Esse cidadão foi eleito, em 1974, deputado federal. Por quê? Porque o povo resolveu votar contra a ditadura. Não porque acreditasse no MDB, mas o povo brasileiro, nas eleições de 74, deu um grito de basta à ditadura e fez uma derrota da ditadura de norte a sul. Esse Ayrton, o cara entrava na cabine eleitoral, o primeiro nome que ele via para deputado federal do MDB era o tal do Ayrton Sandoval. Ele cruzava e escrevia Ayrton Sandoval, o cara foi eleito, ele era assessor de um vereador aqui em São Paulo, virou deputado federal depois das eleições. Aqui se elegeu o Orestes Quércia, que era um desconhecido de um ex-prefeito de Campinas, um cara bronco, um cara impressionante, tá certo? O Leonel Itaúsu e o Vladimir Herzog coordenamos a campanha desse cara aqui em São Paulo, porque nós estávamos entrando no MDB,
Tá certo? Mas eu sentia vergonha dele, porque ele falava um monte de bobagem. A melhor contribuição que ele deu para a campanha dele foi ele mesmo ter feito uma musiquinha que fala: o sol nasceu para todos e também para você. Vote Quércia, do MDB. Essa foi a contribuição. E todo mundo cantou, e todo mundo. E o cara teve quase 5 milhões de votos e derrotou o Carvalho Pinto e virou senador da República. Muito bem. Nós estamos nessa situação. Em 1978 surge o novo sindicalismo, com a oposição sindical metalúrgica aqui em São Paulo, os sindicalistas ruins, tá certo? Iam sendo afastados, tá certo? E o Lula, no ABC, combativo, tá certo? Enfrentou o Delfim Neto, derrotou o Delfim Neto numa disputa sobre o cálculo da inflação, o Diese, o que tornou o Lula conhecido, tá certo? E distanciou o Lula do peleguismo que vigia nessa época, foi esse embate dele com o Delfim. E o Delfim dizia que a inflação era tanto e o Lula dizia que a inflação era outra, era maior. E o Diese ajudava o Lula e o Lula derrotou o Delfim Neto nessa disputa pública e virou conhecido no Brasil. Muito bem. Aí depois veio o processo de anistia. O Lula não gostava do movimento de anistia, tá certo? O irmão do Lula, né, o Frei Chico, era do PCB, e a gente lutava pela anistia, e o Lula falava: esse negócio de anistia é coisa de estudante, esse negócio de anistia é coisa de intelectual. Nós aqui em São Bernardo queremos a anistia do estômago da classe operária. E a gente falava: não, deixa eu falar. Os presos políticos, que são comunistas, socialistas, revolucionários, também querem a anistia do estômago da classe operária. Então, não tem, não, mas isso aí vocês ficam para lá, nós ficamos para cá. O que aconteceu na cabeça do Lula? Foi que quando o Ministério interveio no sindicato, afastou a diretoria, ele ligou e falou: olha, aquela história de anistia está interessando, porque agora nós somos perseguido político. E nós fizemos um 1º de maio em 79, companheiros, que foi um 1º de maio de luta pela anistia. 150 mil pessoas no estádio de Vila Euclides, tá certo? E gritando anistia ampla, geral e restrita. Eu nunca tinha falado numa assembleia com mais de 1.000 pessoas, 150 mil pessoas, até hoje eu tremo quando eu me lembro daquele dia. E o Lula falou: você vai lá e fale sobre anistia. E eu falei: mas se você até há pouco tempo não entendia o que era anistia, você acha que o pessoal aqui vai entender? Ele falou: fale sobre a anistia e diga que nós somos perseguidos políticos. E todo mundo entendeu. E o movimento de anistia ganhou um outro período. Muito bem. Nesse momento, o Lula disse que achava que o sindicato era insuficiente, que precisava de um partido. E nós, então, começamos a organizar. Eu aí já estava muito próximo na Lei de Segurança Nacional, nos processos, né? A minha família dizia que eu tinha virado metalúrgico jurídico, tá certo? Então, eu ficava o dia inteiro em São Bernardo ajudando. O PT nasceu da fusão, da união de 3 setores importantes. Os sindicalistas mais combativos, sem os pelegos, a esquerda sobrevivente da luta armada, quem tinha voltado na anistia, pela conquista da anistia. A anistia ajudou a formação do PT. Agosto, né? Aliás, hoje, 28 de agosto de 21, fazem 42 anos da promulgação da lei de anistia. Muito bem. Os exilados começaram a voltar, as cadeias abriram, né? E uma parte da esquerda sobrevivente da luta armada veio para o PT. E a terceira eram as pastorais da Igreja Católica, né? A teologia da libertação,
Frei Beto e outros companheiros aqui, Santo Dias da Silva. Né? Então, essa fusão. Mas como nós fizemos essa junção dos sindicalistas da esquerda, da luta armada, sobrevivente da repressão e da teologia da libertação, com um compromisso, que tanto a esquerda sobrevivente quanto a teologia da libertação iam ficar sob a direção dos trabalhadores pela primeira vez na história do Brasil. Iam ser conduzidos pelos trabalhadores, pela liderança do Lula. Então, nós tentamos trazer também uma ala esquerda do MDB, o Grupo Autênticos. Eu me lembro que nós fizemos várias reuniões, inclusive o Fernando Henrique Cardoso participou de várias reuniões para a fundação do PT. Na última reunião, ele sempre ia dizendo, precisa pensar mais, e a gente percebeu que ele estava empurrando as coisas nossas com a barriga. Aí nós demos um deadline, falando, não, a última reunião vai ser dia tal, às tantas horas. E nessa reunião, tanto o Fernando Henrique quanto o Almino Afonso, que tinha sido do PSB, tinha voltado também com a anistia, disseram que iam ficar no guarda-chuva do MDB e que essa história de PT não ia dar certo. E a gente, então, pegou Ayrton Soares, tá certo? Pegou um monte de gente que já eram deputados do Grupo Autêntico, dividimos o Grupo Autêntico, trouxemos, tá certo? Uma base de parlamentar para o nosso partido, tá certo? Bom, foi assim que nós criamos o PT. Qual é a dificuldade que nós tivemos? A gente nunca tinha feito partido. Era uma zona o nosso partido no início, mas tinha sangue, tinha vontade, tinha raça. O meu escritório de advocacia, no térreo, era um escritório de advocacia, era um sobrado aqui no Bexiga, e em cima, no segundo andar, nós fizemos a primeira secretaria do PT. A nossa companheira Ana Corbusier, que foi o coração dessa secretaria, que a gente recebia as fichas da Justiça Eleitoral, tinha que conferir, sempre dava errado, nunca dava certo, voltava de novo para fazer, entendeu? E até que a gente conseguiu uma metodologia e a gente foi aprendendo a fazer a filiação partidária e fizemos. E aí registramos orgulhosamente o Partido dos Trabalhadores, num dia memorável, tá certo? Lá em Brasília. Bem, o PT tinha casos, eu vou contar alguns casos dessa época, tá certo? Que eu acho que dá para a gente se lembrar. A primeira eleição que nós participamos, companheiros, aqui em São Paulo, foi o Lula candidato a governador, o Jacob Ittar candidato a vice, o Hélio Bicudo candidato a senador. E nós tínhamos uma perua, Belina Del Rey, que é ela que servia para a gente fazer. Então ia o motorista, o agendeiro, nós arrumamos um agendeiro, que nesse caso era esse que vos fala. Atrás ia o Lula e o Jacob Ittar, e a gente levava o Djalma Bom, e o Hélio Bicudo a gente punha no porta-malas da Belina. E quanto é que mede o Hélio Bicudo? Quanto é que media o Hélio Bicudo? Ele media a diagonal do porta-malas da Belina. Então, ele dormia na diagonal e a gente ia pelo interior de São Paulo, fazia comício, pusemos uma corneta em cima, é uma coisa incrível, tá certo? E saíamos. E aí, a gente entrava na cidade, tá certo? Falava, atenção, atenção, hoje à tarde, grande comício do Partido dos Trabalhadores, vão estar presentes o nosso companheiro Lula, o candidato isso, o candidato aquilo, e saía, nós mesmos fazíamos a propaganda, nós mesmos saíamos, tá certo? E a gente voltava de novo com a Belina no horário do comício e subia em cima e fazia o comício. E a gente foi fazendo. Parava para almoçar, parava para dormir, passava 3, 4 dias fazendo
esses roteiros no interior de São Paulo, tá certo? E preparava o Lula para os discursos e tal. Bom, começamos nessa época que eu me lembro, um fato que aconteceu muito engraçado foi o Djalma Bom. Nós estávamos almoçando num restaurante e íamos à tarde para Ribeirão Preto para fazer um comício. E o Djalma Bom resolveu de ir comprar a Folha de São Paulo, tá certo? E ler. E ele leu a Folha de São Paulo, tal, não sei das quantas, tá certo? E tinha uma declaração do Delfim Neto dizendo que os índices de aumento salarial que os sindicalistas estavam pedindo do ABC, que a luta sindical do ABC não era só luta sindical, era luta de comunista. E o Djalma, então, no almoço, falou assim, não, eu já estou saturado de fazer sempre, em tudo quanto é lugar, o mesmo discurso, e hoje eu vou mudar aqui. E o Djalma resolveu de mudar em cima do caminhão em Ribeirão Preto, tá certo? E o Djalma fez o seguinte discurso. E tal, e o PT está aqui, nós vamos eleger o Lula, e o Jacob tá, e o Hélio Bicudo, e o PT veio para mudar, e o PT veio para... Bom, foi fazendo o discurso e falou, e hoje, companheiros? Eu quero aqui falar para vocês, sabe aquele gordinho sinistro, aquele tal de Delfim Neto? Sabe o que ele disse? Disse que aumento salarial é coisa de comunista. Pois eu quero dizer aqui, alto e bom som, comunista é ele. Entendeu? Nós quase caímos entendeu? Nós quase caímos. O Djalma, para com isso. Ele falou, comunista é ele. Hoje a gente dá risada de lembrar, tá certo? Essa história. A gente era muito desabrido, a gente falava o que a gente achava. Tinha um companheiro nosso, nessa eleição de 1982, Lula candidato a governador do estado de São Paulo. Nós fomos encerrar o comício nosso de encerramento em Santo André. E tinha um companheiro, José Cicotti, que era presidente do Sindicato dos Metalúrgicos lá em Santo André. E esse José Cicotti cana, o dia inteiro cana. Tá sendo um negócio assim incrível. E ele subiu Estava Lula, eu, a Marisa, o Djalma, os candidatos, a coordenação do partido, né? Estava o Zé Dirceu. E o Cicotti fez um discurso, mas ele já estava meio... Ele não estava aprumado. Ele enrolava um pouco a língua, mas ele falava e gesticulava. Terminou, o Lula falou, o Jacó, o Hélio, a gente desceu do caminhão e a gente dá de cara com uma senhora, professora. E ela fala assim, vou votar em vocês. O PT, as pessoas do PT falam com o coração. Vocês falam nossa linguagem. A única coisa que eu queria, e se dirigiu ao Cicotti, a única coisa que está faltando no seu discurso é você falar do meio ambiente. O PT precisa falar do meio ambiente. E o Zé Cicotti olhou para ela e falou assim, meio ambiente, nós não fala mesmo. Nós quer o ambiente inteiro. Meio ambiente é coisa do MDB. Nós só defende o ambiente inteiro. E a Marisa, a Letícia, falou para o Cicotti, Cicotti, cala a boca que você acabou de perder um voto. E nós fomos andando, tá certo? Coisas incríveis. Uma vez, companheiros, nessa época, eu dava muito curso de formação, como vocês estão dando aqui, tá certo? Aqui é um pouco a história do PT. Naquela época, a gente estudava o manifesto do PT e o estatuto do PT. Ninguém entrava no PT sem ter lido o manifesto de fundação e sem ter lido o estatuto. Não era assim, não. Nós aprendemos da Igreja Católica que tinha um batismo de fogo, que tinha um batismo. A gente entregava, o cara quer se filiar ao PT. Tudo bem, está aqui o estatuto, está aqui
a carta de... Né, o regimento interno, o estatuto do PT, você estuda, daqui a 15 dias você volta. O cara estudava e voltava, e ele era sabatinado pelo núcleo do PT. Eu vi com esses olhos que a terra vai comer, lá na Vila Prudente, um cara recebeu, chegou na hora do batismo, respondeu a todas as perguntas, e o companheiro que era dirigente do núcleo do PT na Vila Prudente fala assim: bom, então, companheiros, vamos receber, seja bem-vindo, o companheiro fulano de tal. Aí uma velhinha levantou a mão e falou: eu sou contra ele entrar no PT. Eu sou contra ele entrar no PT. Pô, a gente gelou. Eu estava presente. A gente gelou. O que foi? Não, eu sou contra. Esse rapaz aí, eu sou vizinha dele. Ele vive batendo na mulher dele. E eu sou contra gente que agride mulher. Nossa, o cara ficou... E não, mas às vezes a gente briga, mas a gente tá... Eu vivo há 20 anos com ela. Não, você bateu nela. Ainda semana passada você bateu nela. Eu escutei os gritos. Rapaz, foi vetado a entrada do cara. Foi vetada a entrada do cara. Eu, ainda que sou meio diplomata, ainda falei para o cara: não, companheiro, vamos ver numa próxima vez. Você traz a sua esposa aqui, a sua esposa defende a sua entrada, e não sei das quantas. E não deu certo. O cara não entrou. Não era assim, entrava. Uma vez eu fui no Piauí. Eu era responsável pela direção nacional do partido. Eu fui da primeira executiva do PT. Primeira executiva, segunda executiva, eu ia eu era o mais novo, eles me mandavam. Eu também sempre fui abusado, né, por eles, né, os mais espertos dentro do PT. Me mandava para... Vai inaugurar a direção, o diretório estadual do PT no Piauí. Quem que vai lá? Tem que ter alguém da direção nacional. É o Greenhalgh, o coitado do Greenhalgh. O Greenhalgh andou no Maranhão, o Greenhalgh andou no Pará, o Greenhalgh andou no Amazonas, o Greenhalgh andou no Acre. Eu fui lá no Piauí. Esse é do Piauí. Muito interessante. Chegamos lá no Piauí, certo? O Wellington, esse que hoje é governador, nosso companheiro, um dos caras mais importantes do PT hoje. O Wellington me pegou no aeroporto numa Kombi e nós fomos lá num barracão, um monte de gente, tudo trabalhador rural. E o companheiro falou: está aqui o Greenhalgh, que vai fazer para nós uma análise de conjuntura. E um senhorzinho com chapéu no colo levantou a mão e falou: companheiro, o que foi? Não, eu queria saber o que é conjuntura. Aí esse Wellington falou: eu vou responder. Tem um magote de pessoas aqui que pensam de um jeito. Tem um magotinho de pessoas ali que pensam do mesmo jeito. Com a juntura desses dois companheiros, a gente vai conseguir chegar. Ai, meu Deus do céu. Esse Wellington, que já é governador do Piauí, transformou o Piauí em 3 gestões, 3 mandatos, tá certo? Mas eu cheguei aqui em São Paulo e falei com a Marilena Chauí. Marilena Chauí, eu ouvi a melhor definição sociológica e política da palavra conjuntura. É com a juntura de um, com a juntura do outro. Então, assim... nós tivemos, nessa época, muita dificuldade de relações internacionais. Eu fui secretário de Relações Internacionais, tá certo? O primeiro secretário de Relações Internacionais do PT foi o Francisco Verfort, que, aliás, faleceu recentemente. E o Francisco Verfort defendia que o PT devesse se relacionar principalmente com a Internacional Socialista, com a Segunda Internacional. E eu dizia que a Segunda Internacional
já estava dando prioridade, tá certo? Ao PDT, ao brizolismo, desde a época em que o Brizola era exilado brasileiro em Portugal. Foi o Brizola que chamou uma reunião da Internacional Socialista em Lisboa, pouco antes dele voltar para o Brasil, e eu achava muito difícil essa situação. E, além do mais, eu não concordava com essa prioridade de relações internacionais. E eu achava que o Brasil e o povo brasileiro sempre olhou para o mar em direção à Europa e não olhou às nossas costas, tá certo? Para a América Latina e para o Caribe, que eu achava que nós devíamos começar a fortalecer as nossas relações internacionais pelos nossos irmãos latino-americanos. Esse debate, companheiros, no PT foi muito grande. E acho que foi eu só perco no PT, historicamente, mas acho que esse aí foi um dos que eu ganhei. E eu acabei derrotando essa ideia de ficar ligado prioritariamente ou fazer das nossas relações internacionais nossa ligação com a social-democracia, e venceu a ideia da gente fazer relações internacionais mais aqui na América Latina e no Caribe. Bem, e aí nós fizemos uma relação com Cuba, porque aproveitando que muitos dos nossos companheiros que estavam no PT, como o Zé Dirceu e outros companheiros, mas tinham ficado exilados em Cuba durante anos, nós nos aproximamos de Cuba e começamos a pôr na escola política do Partido Comunista Cubano, eles tinham 50 vagas para brasileiros. Essas 50 vagas eram exclusivas do Partido Comunista Brasileiro. Nós conseguimos fazer com que 5 vagas fossem dadas ao Partido dos Trabalhadores. E eu selecionei 5 militantes do Partido dos Trabalhadores para fazerem um curso de formação política em Cuba. E eu disse a eles: vocês não podem serem disciplinados, eu não quero uma queixa de vocês sobre a sua conduta, eu quero que vocês sejam bons alunos, entendeu? E vocês vão ser o cartão de visita que nós vamos ter em Cuba. Pois esses companheiros foram para a escola Nico Lopes, em Cuba, e eles foram os primeiros da classe, eles foram os mais disciplinados, e eles foram os que, aos finais de semana, faziam trabalho voluntário para Cuba. Ou na construção de casas, ou no asfaltamento de ruas. Eles se incorporaram ao projeto de ajudar, nos finais de semana, a fazer trabalhos voluntários. Com o desempenho desses companheiros, Paulo Henrique, no próximo ano nós já conquistamos 15 vagas. Então, mandamos 15. E a partir daí, fomos aumentando e o Partido Comunista foi diminuindo, tá certo? Aí veio a Revolução Sandinista. A Revolução Sandinista era a identidade nossa, porque era a revolução que, além de tomar o poder, pôr para fora a ditadura somozista, né, era quem tinha também a participação, pela primeira vez, dos católicos, dos integrantes da Teologia da Libertação, Ernesto Cardenal, Miguel Descoto e uma série de outros companheiros. E quando houve... Nós passamos a nos identificar muito com a Revolução Sandinista, muito com a Frente Sandinista.
A gente tinha uma relação de amizade, de companheirismo com os dirigentes da Frente Sandinista. E aqui também, eu quero registrar que nós mandamos a Brigada de Café, a primeira Brigada de Café, para a Nicarágua. Foram 5 companheiros nossos, ajudar a colher café, na colheita de café da Nicarágua, no primeiro ano da Revolução Nicaragüense. E eu disse a esses companheiros: vocês vão ser os primeiros a acordar, vão ser os últimos a dormir e vão honrar o Partido dos Trabalhadores, pois esses companheiros foram os primeiros a acordar, os últimos a dormir, e foram citados pelo comando da Frente Sandinista naquela época como exemplos de trabalho solidário, de solidariedade internacional revolucionária. Então, nós tivemos uma série de situações em que nós tivemos orgulho de sermos quem a gente era. Está certo? A gente não tinha, digamos assim, experiência em fazer partido, em registrar partido, nós não tínhamos experiência em fazer política, em disputar política, mas nós fomos fazendo os cursos de formação política, nós fomos verificando, estado por estado, quem eram os jovens militantes, que a gente podia ver desenvolvimento, crescimento, virar lideranças, tá certo? Importantes, e a gente foi fazendo isso mesmo, e foi dando certo. E o PT, na esquerda, começou a ser respeitado, começou a aparecer no mapa da esquerda mundial. Eu mandei. Aí nós começamos a furar o bloqueio soviético, do Partido Comunista também, na cortina de ferro. Eu virei amigo de um rapaz que era segundo secretário da Embaixada da República Democrática Alemã, tá certo? E eu, através dele, consegui mandar 5 militantes do PT para estudar na escola política do Partido Socialista Operário Alemão. E eles foram bem. Então, na Nicarágua nós fomos bem, em Cuba nós fomos bem, na Alemanha Oriental nós fomos bem. Nós começamos também a abrir portas, tá certo? E o partido virou consistente, o partido adquiriu um respeito muito grande, tá certo? Bem, aí militância de base, tá certo? Núcleos, né? Nós tivemos, Paulo Henrique, durante um período, nós achávamos que tinha os sindicalistas, tinha a teologia da libertação, tinha os sobreviventes da luta armada, mas a gente precisava compartilhar experiências desses grupos entre nós mesmos para a formação de um núcleo dirigente. E nós montamos um grupo que ficou conhecido no PT como Grupo do Mé. Mé é cachaça, né? Grupo do Mé. Esse Grupo do Mé, a gente se reunia de 15 em 15 dias na casa de um dos companheiros integrantes, tá certo? E passávamos o dia discutindo. O dia discutindo, almoçávamos, continuava na discussão, jantávamos, continuava na discussão, e isso foi formando o primeiro grande núcleo dirigente do Partido dos Trabalhadores. Houve uma amálgama. Nós discutimos... O que vocês discutiam? Nós discutimos tudo. O que é tudo? Tudo. Tudo é tudo. Nós discutimos comportamento. Olha aqui, ó. Você deu em cima daquela moça lá. Aquela moça lá é casada. Vai dar problema. Você não pode fazer isso. Ó, você gritou com a funcionária tal. Ó, você chegou atrasado na reunião. Ó, você deu mancada no... Nós fizemos esse grupo do Mé. Era um grupo que discutia política e discutia a conduta pessoal de cada um dos dirigentes. De igual para igual.
né? Não tinha Lula, não tinha Jacob Ittar, não tinha Olívio Dutra, não tinha, era tudo igual, tá certo? A gente discutia, entendeu? E isso foi formando entre nós um amálgama, tá certo? Que a gente tinha condições de falar sobre o que a gente quisesse, um com o outro. Que tinha condições de criticar o outro. Foi o período em que o Partido dos Trabalhadores teve uma direção mais coesa, na minha opinião, 83 a 86. Esse grupo do MEC funcionou, 83 a 86, esse grupo do MEC. Bem, então, eu tenho saudades desse início do partido. Eu sou um fundador, que eu sou orgulhoso do Partido dos Trabalhadores. Eu sou orgulhoso de ter sido fundador. Ninguém queira me tirar fora dessa fotografia que eu viro um leão. Eu sou fundador do Partido dos Trabalhadores. Fui advogado durante muitos anos do Partido dos Trabalhadores, entendeu? Defendi o Lula em São Paulo, defendi o Lula, o Jacob Ittar e o Chico Mendes no Acre, no Amazonas, defendi Margarida Maria Alves, Santo Dias da Silva, o Índio Pataxó. Eu fiz, na minha profissão de advogado, um instrumento de militância para a consolidação do Partido dos Trabalhadores. E o Partido dos Trabalhadores, companheiros, vocês sabem disso. A cabeça pensa por onde os pés pisam. Enquanto a gente pisava na periferia, no sindicato, no chão da fábrica, no assentamento do movimento sem terra, sem teto, etc. e tal, a gente tinha um pensamento. Quando a gente começou a ganhar e fomos mais para a institucionalidade, e a institucionalidade começou a girar nas nossas cabeças, a gente foi perdendo um pouco desse rigor que nós tínhamos, dessa vontade que nós tínhamos, tá certo? Então, já não tínhamos tanto rigor na seleção dos nossos filiados, já não tínhamos tanto... Nós deixamos de assinar a Constituição de 88. Nós não assinamos a Constituição. E tem um discurso do Lula e uma carta que nós fizemos explicando. Nós não fomos no colégio eleitoral, a gente era malcriado mesmo, a gente era desabrido, a gente... entendeu? Enfrentava mesmo. Depois nós fomos nos adaptando, tá certo? Um pouco. Eu não sou contra que a gente ganhe governos, governe em frente, tenha alianças e tal. Mas a gente não pode dar mais valor às pessoas de ocasião do que às pessoas que ajudaram o nosso partido e que amassam terra conosco até hoje. Se tem uma coisa, eu vou terminando aqui, se tem uma coisa que eu acho que o Lula aprendeu nesta prisão dele, em Curitiba, nesses 580 dias em Curitiba, é aprender quem são os seus companheiros. Quem são os seus companheiros? O companheiro, a palavra companheiro vem do latim panus, pane, pão. Companheiro é quem come do mesmo pão. Então, o Lula e outros companheiros que estão ocupando cargos importantíssimos, começaram a dar mais valor aos tapinhas nas costas, à puxação de saco, à adulação, tá certo? Aos companheiros de ocasião, do que aos companheiros que fizeram chegar ao governo e ao poder. Acho que o Lula percebeu que quando ele entrou em desgraça, quando ele foi, primeira vez que tentaram fazer a condução coercitiva, quem proibiu a condução coercitiva foi a manifestação que nós fizemos no aeroporto aqui, que não deixamos tirar o Lula de lá para levar para Curitiba. Quando o Lula foi preso, foi para Curitiba, muita gente que dava tapinha nas costas,
que o elogiava, virou as caras, deu de costas, deu de ombros a sua situação. E quem ficou lá com ele? Fomos nós. É a vigília, aquela vigília de 580 dias, com sol, com chuva, sem comida, respondendo a ataques, a provocações com bomba, gás lacrimogênio, tiro, chuva. E de manhã falava bom dia, presidente Lula. E de noite falava boa noite, presidente Lula. Esses são os companheiros. Esses são os companheiros. Então, hoje, o Lula está voltando, está indo agora, ontem ou hoje, sai do Nordeste, vem para São Paulo de novo, falou com todo mundo. Ele pode falar com todo mundo, eu não tenho nenhum problema, eu quero que ele fale com todo mundo. Não tenho problema. Agora, que ele saiba quem é quem. Que ele não esqueça quem é quem, entendeu? Então, acho isso. Nós fizemos muito. Nós deixamos um legado imenso, mas também nós erramos muito. E eu tenho dito que, da próxima vez, a gente ainda nem começou a fazer o que o PT veio para fazer na história do Brasil. E acho que já disse isso antes de começar e quero encerrar com essa frase, tá certo? Que é a seguinte: eu quero o Lula na campanha, o Lula paz e amor, mas eu quero o Lula no governo, o Lula guerreiro do povo brasileiro. O nosso próximo governo, nada será como antes. Nada será como antes. Muito obrigado, companheiros. Eu não tenho nem o que falar, né? Assim, depois dessa fala do Luiz Eduardo, eu vou abrir o Luizinho, eu vi que tinha feito uma pergunta aqui, mas aí a gente faz naquela dinâmica, lembrando que o nosso teto é às 12 horas, né? Então, assim, o Luizinho deixou uma pergunta aqui. Olha, ele voltou. O Luizinho deixou uma pergunta aqui, que tem a ver muito com isso que o Luiz Eduardo falou, né? Que é antigamente militância de porta em porta, panfleto, banquinha na praça, hoje rede social. Vale a pena voltar à antiga ou dar peso à moderna? Esse é um debate, Luiz Eduardo, que o Luizinho está levantando, que está rodando muito nas discussões da nova primavera, né? Que você tem hoje... E aí eu não sei se você também tem essa percepção, não sei se ela é só local também, mas que parece que com o retorno do Lula ao cenário político, né, a disputa, uma juventude se aproximou mais do PT, né, muitos jovens se filiando. E a juventude, nesses encontros, né, intergeracionais, colocam também algumas demandas e algumas considerações que, às vezes, não sei como é que é a questão, como é que vocês veem isso, não é muito levado em conta pela galera da antiga. Acho que a pergunta do Luizinho vai um pouco nesse sentido, né? Como é que você vê essa questão da militância, né? Você falou de tanta coisa bonita, né, dessa época, e a gente hoje tem a questão das redes sociais. Como é que você vê tudo isso? Deixa eu ver aqui. Não, eu acho que tem que ter uma mistura. Eu não sou... O problema nosso qual foi o erro que eu acho que a gente teve? É que nós começamos a conversar com todo mundo Nós perdemos 3 vezes a presidência da República. 3 vezes a presidência da República. Dessas 3 vezes que nós perdemos, nós ganhamos a 4ª. A 4ª vez, nós ganhamos fazendo uma formação de uma frente amplíssima. Eu sou favorável a gente fazer frente. Eu não sou contra a frente, não. Agora, eu sou contra ser dirigido pelos outros nessa frente. Eu sou favorável a fazer a frente. Mas eu não posso ceder a direção política, tá certo? Ao PTB. Eu quero falar aqui, vamos falar as coisas... Vocês estão no Rio. O Roberto Jefferson mandava mais do que eu no governo. Vamos falar as coisas como são. Vamos falar as coisas como são.
eu disputando a eleição para a presidência da Câmara em 2005, esse Roberto Jefferson falando, que era da base do governo, falando mal de mim o dia inteiro, tá certo? E o presidente Lula, e o Lula vai na casa dele escutar ele tocar piano. Que eu escutei, porque eu morava no prédio em frente aonde ele morava. Eu vi chegar a segurança do presidente, né? Aquela equipe que vai na frente do presidente. Eu vi chegando o Lula, eu vi o Lula subindo e daqui a pouco eu vi o Lula tocando piano, ouvindo o Roberto Jefferson tocar piano. Que isso? E o cara falando mal e eu disputando a eleição para a presidência da Câmara e ele fazendo campanha contra. Isso está errado. Está errado. Eu acabei perdendo a eleição por divisão do partido. Eu ganhei uma prévia dentro do PT. Um companheiro nosso de Minas Gerais lançou a sua candidatura avulsa. E o PT deixou os dois companheiros disputarem a eleição. Se o Virgílio Guimarães não tivesse feito a candidatura dele avulsa, eu tinha ganho no primeiro turno. Duas coisas derrotam o PT. Uma é a divisão interna. Uma é a divisão interna. E a outra é a sedução para atender gente que está junto conosco. Nós devemos fazer uma frente. Nós devemos conversar com todo mundo. Mas nós devemos saber o que a gente quer. Quem é parceiro nosso que vai até o fim. Naquela época, houve um fato muito bonito, que também eu presenciei. Nós tínhamos assembleias, os metalúrgicos estavam fora do sindicato, tinha intervenção, nós fizemos o fundo de greve e nós fazíamos assembleias. Nós fizemos uma assembleia no Paço Municipal de São Bernardo, onde os trabalhadores... Aquela assembleia, Paulo Henrique, aquela assembleia onde os trabalhadores começaram a escrever a palavra democracia. Você se lembra? É uma famosa foto deles fazendo isso. Nesta assembleia, o Lula não compareceu. O povo falava assim, Lula, Lula, e o Lula não compareceu. O Djalma Bom dirigiu a Assembleia e acabou a Assembleia e nós esperamos o Lula e o Lula não apareceu. Bem, nós saímos de lá, um grupo de pessoas, e foi à casa do Lula. Davi de Moraes, Lélia Abramo, Perseu. Né? E chegou lá e falou para o Lula, por que você não foi na Assembleia? O Lula falou, não fui na Assembleia porque o general disse que se eu fosse na Assembleia, ele ia prender todos nós de novo. Que general? O general do 2º Exército. Que general do 2º Exército, Lula? As pessoas que estavam ali deram uma dura no Lula. E essa Lélia Abramo, companheira nossa, valorosa companheira, fundadora do PT, disse ao Lula, Lula, a história dos povos pode ser representada por um trem. Esse trem sai de uma estação para chegar à sua linha final. Ele vai parando de estação em estação. Tem gente que sobe na seguinte estação, tem gente que desce na próxima. Você hoje desceu do trem da história. A minha pergunta para você é, você vai voltar a subir no trem ou você vai ficar fora? E o Lula começou a chorar e disse para ela que tinha se arrependido e que ele ia voltar a comandar
os trabalhadores de São Bernardo. Tanto foi importante este momento que no dia seguinte o sindicato de São Bernardo, a oposição sindical, a greve da oposição sindical, o fundo de greve, publicou um jornalzinho com a foto do Lula e uma manchete. Ele voltou. Ele voltou. Isso é assim. A história dos trabalhadores, dos povos, tá certo? É uma estação, é trem mesmo, é uma linha. Você sobe e você desce. Tem gente que sobe, tem desses que desce. Os verdadeiros dirigentes são os que chegam ou tentam chegar até o fim. Então, nós não podemos ficar. Nós devemos conversar com todo mundo, na minha opinião. Nós devemos sentar com todo mundo, nós devemos acolher propostas que sejam propostas positivas, mas nós não podemos nos esquecer. Nós somos o Partido dos Trabalhadores. E os trabalhadores são o nosso principal aliado, o nosso principal instrumento, o nosso principal objetivo é emancipar os trabalhadores brasileiros, é tentar construir o socialismo no Brasil. Nós somos um partido socialista. Ninguém mais fala em socialismo no partido, pelo amor de Deus. Não haverá primavera, nova primavera, velha primavera, ultra primavera, se a gente não reafirmar as nossas pretensões socialistas. Então, acho que a juventude... Paulo Henrique, eu vou encerrar para dizer para você o seguinte, eu acho que o PT deve reforçar a sua união, a sua unidade, o seu laço político com 3 setores, com a juventude, com as mulheres e com os negros. Acho que são esses setores que são nossos, que ficam conosco até o fim, que vão conosco até a última estação. Jovens, tem que ter juventude, tem que ampliar, não pode ser... Nós não podemos ser o Partido Comunista, que o chefe da juventude tinha 60 anos. Não tem essa, tá certo? Não podemos ser... Nós temos que abrir espaço, nós temos que fazer nominatas, nós temos que ter regras que impeçam que o nosso companheiro seja deputado por 5 mandatos. Nós temos que ter uma limitação. Nós temos que falar, 2 vezes vereador, 2 vezes deputado, vai tomando, para dar espaço para os outros. Nós temos que deixar de ser uma máquina eleitoral. Hoje a pessoa entra no PT pensando nas eleições do ano que vem, o que ela vai ser, depois de 2 anos o que ela vai ser, depois de 4 anos o que ela vai ser. Não é assim. Não é assim. Nós temos que fortalecer de novo os núcleos do PT. Agora, é evidente que hoje a situação política é outra, tá certo? Nós temos outras formas de se ligar aos bairros, de se ligar aos sindicatos, de se ligar nos cursos de formação. Antigamente, esse tipo de curso que você está dando aqui, está coordenando, Paulo Henrique, eu dava pessoalmente, falava sobre socialismo, falava sobre o estatuto do PT, falava sobre a formação do PT, entendeu? E era assim, semanalmente. Eu dei cursos em Osasco, 4 meses, os meus cursos eram de 3 a 4 meses, entendeu? Pegava o pessoal da pastoral, da juventude, punha tudo sentado e pau e vinha. Hoje não precisa de fazer isso, hoje a gente pode fazer, ainda mais com pandemia, podemos fazer por internet, por não presencial, não sei das quantas. Mas nós não podemos distanciar dos jovens, dos negros e das mulheres. E nós temos que abrir espaço. Não pode ter capitania hereditária no PT. Não pode ter capitania hereditária no Senado, na Câmara, na Câmara dos Vereadores. Nós temos que ter renovação. Nós temos que ter espaço. Tem gente muito boa chegando no PT. Tem gente muito boa. Eu tenho participado de reuniões do DAP, nacionalmente, que é um grupo que eu faço parte dentro do PT,
né? E tenho visto o aparecimento de lideranças importantes, gente que faz reflexão, gente que estuda, entendeu? E eu acho que a gente tem que fazer isso. Eu acho que tem E esse negócio de PT histórico, eu faço questão de ser histórico porque eu tenho 73 anos de idade e ajudei a fundar o partido. Então, pelo menos, eu tenho história nessa história. Mas eu acho que tem que dar espaço, ouvir as pessoas. Outra coisa, a direção tem que ouvir mais. Falar menos e ouvir mais. Ouvir as bases. Antigamente, a gente ouvia mais. Entendeu? Ouvir as bases. Vou encerrar aqui para não ficar pentelhando vocês. Numa crise que nós estamos hoje, e na preocupação que nós estamos com o 7 de setembro, em outras épocas, a executiva nacional do partido estava em reunião permanente. Quero falar aqui uma das qualidades, das benfeitorias que a pessoa adquire sendo fundador do partido, é que ela adquire liberdade poética para fazer o que ela quer. Eu hoje não tenho travas na minha língua, eu falo. Tá certo? Em situações muito menos importantes, muito menos graves do que nós estamos vendo hoje com o Bolsonaro, a executiva do PT já ficou em reunião permanente. E hoje é mais fácil fazer uma reunião permanente da executiva, é fazer isso que nós estamos fazendo aqui. Não custa nada. Você, das 8 às 9, ligar para os 20 e tantos da executiva e ver, vamos ver, vai ajustando. A gente faz tempo que não tem reunião do diretório, entendeu? Nós temos que mudar, senão nós vamos dar problema. Vamos dar problema. Beleza, Luiz Eduardo. Áurea se inscreveu, né, Áurea? Pode falar, Áurea, está com você a palavra. Rapidinho, eu quero colocar duas coisas. Primeiro, um depoimento pessoal. Eu estudava na Universidade de São Paulo, em 79, e naquele momento o movimento estudantil tinha um protagonismo bastante grande, começou a fazer as passeatas, começou a ir às ruas, e era presente na mídia o tempo todo. Né? Aí eclodiu a greve do ABC de uma forma escancarada, vamos dizer assim, a imprensa começou a cobrir, e nesse momento, quando houve a prisão das lideranças e a greve acontecia, as comissões de fábrica, a comissão de greve, passaram a ir às universidades pedindo apoio, né? E eu na época, eu já participava, eu sou da corrente do PT, a corrente do trabalho, na época eu já participava da corrente, e uma reflexão que nós fizemos ali é que naquele momento os trabalhadores disseram, galera, é com a gente vai virar esse jogo, a gente vai derrubar essa ditadura. Eles não disseram isso, mas o movimento que fez deu essa percepção e foi o que aconteceu com a fundação do PT, ou seja, o protagonismo realmente do povo trabalhador. E a gente vive hoje um contexto em que Luiz Eduardo acabou de falar, a situação é muito grave. E o trabalhador, nesse momento, os poucos que têm trabalho, né, não tem para onde correr. E o PT tem que assumir o seu lugar, tem que assumir o seu papel, porque o PT é reconhecido. O PT é um partido que o povo conhece e o povo confia, né? Os milhões e milhões de votos depositados não são só por conta das personalidades, mas porque se enxerga como uma possibilidade de sair da crise que a gente está, né? E o nosso inimigo é poderoso porque tem muito dinheiro. Então, a capacidade que o PT tem hoje de mobilizar milhões de pessoas com relação ao 7 de setembro, com relação a realmente se colocar em movimento contra essa crise violenta, é central. Concordo com a questão da juventude, eu acho que hoje a juventude, não importa o setor universitário ou aquela que nem está mais na escola, porque tudo está fechado, porque a Covid está impedindo o acesso às aulas, não tem perspectiva de futuro, de trabalho, né?
Então, se lá atrás, quando havia ditadura, ainda tinha alguns cursos profissionalizantes e tinha emprego nas indústrias que abriam, nas grandes metrópoles, estou falando isso que era localizado porque a miséria também era muito forte. Hoje, nem se pode falar que existe alternativa. É o abandono total, quer dizer, cada um por si, você se vira como pode. Então, o Partido dos Trabalhadores tem uma grande responsabilidade com o seu povo, com quem fundou o PT, com quem construiu o PT. Porque o PT foi construído pelo povo, teve a liderança, a condução, mas o povo se filiava. Eu fui fazer filiação naquela época e as pessoas assinavam a ficha na periferia, assinavam a ficha de inscrição ao PT, né, que nós precisávamos cumprir uma cota para poder registrar o partido. Isso daí é por quê? Porque o partido defendeu as bandeiras necessárias para o povo. Né? Então, acho que isso aí é muito importante. Para finalizar, bom, nós somos o Diálogo Ação-Petista, né, com o Luiz Eduardo Benhaug, acabou de... Não estou escutando. A Áurea travou para mim também. A Áurea, acho que travou. Desculpe, agora eu voltei. A Constituinte não é só a questão formal, institucional, é assim do Estado, mas, na verdade, ela tem de ser do povo, e o povo tem que decidir o que é melhor. Né? É o povo quem tem que ter esse caráter, né? E é preciso, ele é necessário. Tá bom? Obrigada. Alguém quer fazer mais alguma pergunta para o Luiz Eduardo, gente? A gente está aqui com a presença do Paulo Leandro também, do PSB, companheiro valoroso também de Rio das Ostras. Cláudio Martins, que não foi meu aluno, mas eu conheci através de alunos meus. Garoto, o Cláudio está aqui com 20 anos, talvez, no máximo. Legal. O Luiz Eduardo, eu vou, assim, como eu falei, né? Eu até te convidar, assim, para a gente consolidar o convite. Eu vi vários vídeos seus e tal, e tem uma parte interessante que eu pensei que você fosse falar, mas você não falou, eu vou. Então, te provocar para falar, que tem uma hora que o entrevistador da Fundação Perseu Abramo fala para você, que eu não lembro quem é que manda perguntar a você sobre o apelido, um apelido seu, não sei se eu não vou lembrar se é Mococa, Mooca, alguma coisa assim, que tem a ver, parece, com a prisão do Lula. Se você pudesse falar também, eu achei aquela história muito legal. Vou falar. Aqui, ó. Se você chegar na casa do Lula e falar, cadê o Luiz Eduardo? Ninguém sabe quem eu sou. Se você... O Greenhalgh, eles me conhecem, mas o meu apelido na família do Lula é Mococa. E as pessoas... E o Lula me chama de Mococa e me chama em público de Mococa, e muita gente acha que eu nasci em Mococa. Aqui em São Paulo tem uma cidade chamada Mococa, mas eu não sou de Mococa, eu nasci aqui na capital de São Paulo. Quando o Lula foi preso, eu ia dia sim, dia não, na casa dele. Então eu visitava o pessoal que estava preso no DOPS, anotava os recados que eles davam para os seus familiares e no dia seguinte passava em São Bernardo falando, né? Dando recado, mensagens para as esposas, para os filhos, porque foi um trauma, companheiros, a prisão deles. Os metalúrgicos e as famílias dos metalúrgicos não estavam preparados, tá certo, para a prisão política. Não estavam preparados para a prisão. E eles não se conformavam, tá certo, de 6 horas da manhã chegar uma viatura e prender e levar o marido. Eles não sabiam nem onde era o DOPS, nem o que era a Lei de Segurança Nacional, uma situação muito, muito, muito traumática. Nesse período, teve um papel muito importante o Frei Beto, porque o Frei Beto foi conversando com as esposas, foi visitando as casas das famílias cujos maridos estavam presos no DOPS naquela época, tá certo? E foi dando solidariedade, e foi rezando junto, e foi
conscientizando as esposas e os filhos. Os filhos dos metalúrgicos, quando os metalúrgicos foram presos, ficaram com muita vergonha de ter os pais presos. Muitos não queriam ir à escola. Então, o Frei Beto teve um papel de conscientizador disso e transformou a vergonha em orgulho. Meu pai está preso porque está lutando pelos direitos. Ele conseguiu. Teve uma importância muito grande, tá certo? Nessa época. Bom, mas eu ia, falava os recados e ia visitar a Marisa e os filhos. E eles não tinham dinheiro para nada. Vamos falar a verdade aqui, né? Nós tínhamos feito o fundo de greve, que a Áurea disse que o fundo de greve passou na USP pegando dinheiro, passou na USP, passou em tudo quanto era escola, passou em sindicato, nós fomos tentando nos organizar. Mas os metalúrgicos tinham no sindicato a sua fonte de sustentação. Quando foi cortado isso, eles ficaram, os maridos presos, sem ninguém, e muitos passaram fome. Eu levava, com a Marisa e o Lula tinham filhos pequenos, eu levava uma lata de leite em pó da marca Mococa, que era uma lata de leite, que era uma marca Mococa, que tinha uma vaquinha, e tinha um anúncio na televisão que falava assim, a vaquinha Mococa está mugindo, e aparecia o leite Mococa. Muito bem, eu levei a primeira vez, né, o Sandro abria a porta, eu entrava, tal. Quando o Sandro via a lata de leite comigo, falava, mãe, o Mococa chegou. E ele avançava na lata de leite, pegava a lata de leite e avisava, mãe, o Mococa chegou. Então, eu não era o Luiz Eduardo, não era o Greenhalgh, eu era o Mococa. Então, quando eu ia visitar a família do Lula, enquanto ele estava preso, tá certo? O apelido pegou, virei Mococa. Lá em São Bernardo, no sindicato, virei Mococa. Era o cara que levava leite em pó, Mococa, tá certo? Para a família do Lula, para os filhos do Lula. Então, por isso que o meu apelido lá é Mococa, tá certo? Não é que eu nasci em Mococa, não nasci em Mococa, é que eu levava, né, leite, ninho. Foi isso que aconteceu, né? Bem, mas então... Eu tenho mais uma pergunta aqui, Luiz Eduardo, acho que para a gente fechar, né, acho que tem a ver com os dias de hoje, apesar de... porque, só para a gente situar, né, galera, quando a gente começa os 78, a gente ainda está na ditadura, né? O PT se forma, a gente ainda está na ditadura. Né? Tem lá a nova legislação, né, que possibilita a formação, que cria as dificuldades que o Luiz Eduardo falou, mas agora a gente tem uma discussão que é a que o Luiz levanta aqui. Né? Qual é a sua análise, Luiz Eduardo, sobre os militares na política na atual conjuntura? Você acredita numa intervenção, numa ditadura? Como é que você está vendo aí esse cenário aí? Aí eu acho que a gente pode concluir com essa sua análise, se você quiser também já emendar nas considerações finais. Dá para tomar uma Kaiser antes de responder essa pergunta? Eu não queria... Eu vou responder mais para frente, mas eu queria dizer o seguinte, tá certo? Eu queria que cada militante que estivesse aqui fazendo esse curso entendesse isso. Nós fizemos muito nos dois governos do presidente Lula. Nós perdemos 3 vezes uma eleição para a presidência da República. Nós demos a vida nossa, a vida útil, a vida política, a vida de militante, para fazer o Lula subir aquela rampa. Nós conseguimos na 4ª eleição. Nós fizemos muito. Nosso legado é imenso, mas nós erramos também. E nós devemos ter um tempo de reflexão sobre o que a gente tem que mudar se o povo brasileiro nos conduzir novamente ao governo. Nós erramos quando a gente passou a dar mais valor
aos amigos de ocasião do que aos companheiros. Eu já disse isso e quero repetir aqui. Nós erramos quando a gente passou a praticar o mesmo comportamento da burguesia no tocante aos financiamentos de campanha, e que nos levou a esse imbróglio que praticamente até agora a gente ainda não saiu. Nós erramos quando a gente passou a dar mais importância ao marketing eleitoral do que às propostas políticas nossas. Nós erramos quando a gente passou a ser um partido mais eleitoral, deixando propostas políticas, escondendo a nossa ideologia, muitas vezes escondendo a nossa cor vermelha nas nossas propagandas políticas, escondendo nosso desejo de um país socialmente mais justo. No próximo governo, nós temos que corrigir coisas que nós erramos. Nós não taxamos, nós não conseguimos, nós não nos preocupamos com as grandes fortunas, nós vamos ter que nos preocupar. Nós não regulamos a mídia, nós vamos ter que regular. E hoje eu já vi que o Lula falou lá no Nordeste que vai regular a mídia. Fico orgulhoso disso. Nós não limitamos os lucros bancários, não reformamos o sistema político eleitoral, e nós temos que reformar. E nós não preparamos o povo brasileiro para mudanças mais profundas, e nós vamos ter que preparar. Então, companheiros, nós vamos voltar. Eu tenho dito que o povo brasileiro é tão generoso que ele vai nos colocar de novo lá. E tenho dito ao Lula que eu vou dar tudo de mim, tudo, pessoalmente, tudo de mim, para vê-lo subir novamente aquela rampa, para mudar o Brasil, para aprofundar as reformas que nós precisamos. Nós vamos ter três problemas graves. Nós vamos ter o problema da mídia, nós vamos ter o problema do judiciário e nós vamos ter o problema dos militares. Como eu, por razão da minha história, sempre me preocupei com militares. E os mandatos nossos, os dois do Lula e o primeiro da Dilma, o Lula dizia que tudo bem, vamos pôr os militares para melhorar as suas condições técnicas, vamos aparelhar o sistema militar, vamos dar tarefas para os militares darem um salto de qualidade nas suas performances técnicas. A Dilma mudou esta inflexão. E fez a Comissão Nacional da Verdade. Essa Comissão Nacional da Verdade foi o pretexto que os militares tinham para se voltarem contra nós. Agora, nós não podemos fugir desse assunto. Eu não acho que existam militares nacionalistas hoje versus os militares bolsonaristas. Eu não acho que existam militares legalistas hoje versus os militares das Forças Armadas bolsonaristas. O que eu sinto é que os militares vão se decidir sobre o apoio, a manutenção, a continuidade do apoio ao Bolsonaro em função do pragmatismo
e da loucura do Bolsonaro. E o Bolsonaro já percebeu isso, tanto que ele está se afastando das Forças Armadas Federais e está incentivando as polícias militares, as milícias. Ele quer criar um fato consumado de insubordinação e motim e provocação nas polícias militares, nas milícias, etc., para fazer com que os militares federais passem a embarcar numa possibilidade de ruptura. Nosso governo, companheiros, nós vamos tomar posse, vamos ter que conversar com os militares. E eu acho que conversar com os militares vai ser reformular a sua formação. Como eu não vejo salvação para o Brasil sem educação, eu não vejo, né, salvação para esse assunto sem, digamos assim, mudar condutas e posicionamentos políticos, filosóficos. Eu não sei como vai ser isso, Paulo Henrique, sinceramente, porque os militares se acham poder moderador. Na verdade, eles entendem que poder moderador não é o que modera, é o que controla. Na verdade, eles são poderes controladores. Os militares se acham como poder controlador. Nós vamos ter que dar uma solução para isso. E acho que aí escola, formação, encurtar o tempo dos militares nas suas respectivas patentes para ter renovação, entendeu? Com mais coisa. É a mesma coisa que nós vamos ter que fazer com o judiciário. Nós não podemos escolher ministros do Supremo, eu falo abertamente aqui, eu estou falando com companheiros do PT. Né? Nós não podemos escolher ministros do Supremo por causa da cor do ministro. Nós não podemos escolher, tá certo? Porque uma coisa é o ministro do Supremo candidato. Ele vem, procura todo mundo, puxa o saco de todo mundo, vai distribui nos gabinetes da Câmara e do Senado seus currículos, viram bonzinhos. Na hora que você escolhe, nomeia, o cara vai se distanciando de você e vai metendo a faca nas suas costas. Então, eu tenho esse assunto, mídia, judiciário e militares, nós vamos ter que analisar com muita acuidade, muita de experiências em outros países. Vamos tentar, né, verificar isso aí, porque houve época que eu acreditava que tinham militares nacionalistas. Hoje eu não acredito. Quero falar as coisas como eu penso. Eu acho que os militares hoje estão cada vez mais, os militares brasileiros, cada vez mais submissos aos Estados Unidos, às Forças Armadas americanas, ao comando, tá certo, de forças dirigidas pelos Estados Unidos. Nós erramos em pensar que atender à ONU para irmos para o Haiti poderia garantir uma vaga no Conselho de Segurança Nacional, no Conselho de Segurança da ONU. O Lula mandou o Brasil para fazer essa intervenção no Haiti a pedido da ONU, com a promessa de que, com isso, esse gesto nos levaria ao Conselho de Segurança, a sermos membros efetivos do Conselho de Segurança da ONU. Lê do engano. Nós fomos para lá para 2 anos, ficamos 8. E os militares que estão bolsonaristas hoje foram todos para o Haiti. Todos para o Haiti. E são os caras que engendraram o golpe contra Dilma, foram os caras que aproveitaram o impeachment da Dilma para se lançarem. Então, se você disser para mim, como é que vai ser? Eu não sei, tá certo? Mas eu acho que a gente vai ter que mudar a mentalidade. Vamos ter que democratizar as Forças Armadas, como vamos ter que democratizar o judiciário.
Eu não acho que o ministro Supremo tem que ficar até os 75 anos, 70 anos como ministro. Eu acho que dá para a gente rodar e pôr juventude nisso. Bem, companheiros e companheiras, acho que eu vou encerrando por aqui. Falei demais, mas falei o que eu queria falar para vocês. Gostei demais de estar aqui com vocês, tá certo? E se 10% do que eu falei for levado em consideração, eu já me sinto satisfeito. Um abraço a vocês, viu? É sempre assim, é como o Fernando Pessoa dizia, vale a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Muito obrigado, Paulo Henrique. Eu que agradeço, Luiz Eduardo, em nome aqui do PT de Macaé, o PT